Ana Tedeschi Oder, eu sou mãe de um autista de 8 anos, de uma menina de 4 anos. Eu sou originalmente formada na área de administração de empresas, acabei me envolvendo com vários pontos da causa, escrevi um livro, vou escrever, tenho um outro pronto em vias de publicação, atuo como coach familiar, faço alguns trabalhos de apoio em grupos, tenho bastante atividades na causa e diante de muitos pontos que são levantados nos contatos, que realmente eu resolvi desenvolver essa palestra para auxiliar na questão diagnóstica, no passo a passo nesse sentido. Aí a gente tem alguns exemplos de alguns trabalhos que eu fiz na causa. Então, quando devemos agir? Devemos agir quando essa criança não estiver enquadrada no ritmo adequado de desenvolvimento da primeira infância. É melhor que isso ocorra até os 3 anos de idade, mas o termo primeira infância, ele abrange até os 8 anos de idade. Quais os parâmetros esperados até os 14 meses, por exemplo? Na apresentação a gente tem o guia utilizado em pediatria que tem com quantos meses a criança começa a sustentar a cabeça, com quantos meses começa a focar o olhar, seguir o objeto, sustentar o tronco, sentar, engatinhar, andar. Tudo isso a gente tem os parâmetros na apresentação e eles são guias de certo modo para que a gente possa evidenciar algum tipo de problema motor. E existem os parâmetros relacionais. O primeiro deles que a gente gostaria de falar é em relação à linguagem, em relação à comunicação. Como se desenvolve, como é notada essa questão da linguagem. Os bebês que são neurotípicos, que têm o desenvolvimento relativamente normal, eles conseguem identificar, eles começam a manifestar o desejo de seguir a voz materna ou do cuidador a partir de 2 meses. No período que estão sendo amamentados, eles demonstram essa movimentação em relação ao som que eles estão escutando. Se for notada alguma diferença nesse sentido, já é um ponto a ser considerado. É precoce, necessita de mais elementos para encaminhar para um diagnóstico, mas são alguns pontos iniciais que a gente já pode começar a tipificar esse bebezinho. Alguns pontos em determinadas idades que a gente pode começar a notar. Com 1 aninho, por exemplo, a criança já emite algumas palavras simples como sim, como não, responde a discursos e perguntas simples. Com 1 a 2 anos, realmente as crianças já têm um repertório primário, um pouquinho mais elaborado e já começam a responder a outros tipos de discurso, com frase com 2 palavras, com perguntas que não tem como resposta sim e não, as crianças já começam a elaborar um pouco mais. Com 3 anos é que realmente começa a haver um acréscimo de repertório, de vocabulário e até algumas noções espaciais. Se você disser para o seu filho ou sua filha, João, pegue aquele brinquedo embaixo do sofá, ele já terá essa noção se ele tiver um desenvolvimento típico. Pedro, pegue aquela jarra em cima da mesa. Ele terá essa noção se ele já tiver, se ele tiver o desenvolvimento típico. De 4 a 6 anos é que realmente ocorre o desenvolvimento maior em questões que parametrizam a linguagem. O vocabulário de uma criança nessa faixa etária, ele abrange mais de 13 mil palavras. Então, você pode começar a notar o repertório de comunicação, o repertório de palavras do seu filho, da sua filha, do seu neto, da criança que você cuida, o quanto ele está complexo nesse sentido. E as crianças nessa fase, elas começam a não mais dialogar apenas no âmbito familiar e no âmbito escolar. Nessa faixa etária, as crianças são capazes, inclusive, de responder a diálogos que são iniciados por pessoas estranhas, por exemplo. Elas já têm um embasamento, um vocabulário maior nessa faixa etária, de 4 a 6 anos, que é uma faixa que engloba a fase pré-escolar. Mais um parâmetro que é bastante importante
para que a gente possa começar a identificar alguns pontos relevantes, é a cognição. O que é a cognição? A cognição, a grosso modo, é a aquisição do conhecimento que se dá através da memória, da imaginação, da percepção das pessoas, dos objetos ao redor. Várias questões que a gente pode pontuar desde que a criança ela é recém-nascida. Por exemplo, a partir dos 6 meses, essa criança já começa a responder estímulos com comportamentos dela própria. Ela passa a responder um sorriso não mais de forma mecânica, como a grosso modo uma imitação. Ela passa a ter o reflexo como ela deve responder àquilo. É um ponto importante para a gente começar a identificar. Com 1 ano, essa criança ela começa a já ter a faculdade de encontrar objetos de maneira mais efetiva, ela começa a ter uma noção de toque, de formas, de interação, que ela vai evoluindo de forma progressiva conforme essa criança vai avançando, que a gente pode notar aqui na apresentação. E um dos parâmetros relacionais que acaba sendo bastante conclusivo em tudo isso é o chamado sorriso social. Esse sorriso social, ele ocorre de 1 a 3 meses, que é quando essa criança tem o ato reflexo de sorrir cada vez que alguém sorri para ela. Então é um ponto importante a se notar. Só quero lembrar uma coisa muito importante para todos vocês que estão ouvindo. Estes são alguns parâmetros que não são regras. São alguns pontos que a gente pode observar em algumas situações, não só para diagnóstico de autismo, como diagnóstico de outras funções cognitivas que podem estar com comprometimento e outras síndromes também. Mas não se esqueçam disso, não é uma regra. Outros parâmetros relacionais que a gente pode começar a tomar uma certa atenção são os socioemocionais. Por exemplo, com 6 meses, a criança ela já demonstra a vontade de ter o contato com os familiares, com os irmãos, com todas as pessoas que ela conhece ali naquela estrutura. Inclusive, é bom reparar no momento da amamentação, se essa criança busca o olhar materno, se ela tem uma visão espacial, como é que ela atua nesse sentido. Com 1 ano, essa criança já começa a interagir com quem cuida dela, se ela estiver na escolinha, com os avós, com brincadeiras simples, em que ela reage de retorno nessa brincadeira. Por exemplo, achou! Ela vai imitar o mesmo gesto, ela já começa a desenvolver a imitação. Com 2 a 3 anos, essa criança já atua de forma mais elaborada. Ela busca crianças da mesma idade, ela busca crianças até de idade maior para elaborar brincadeiras, para fazer parte do contexto. Ela gosta do contato humano, essa criança que tem o desenvolvimento típico. É um ponto que a gente pode notar também. De todos esses parâmetros que nós falamos, os motores, os físicos, os emocionais, os sociais, eu acredito que um dos parâmetros que até eu incluí por iniciativa minha, mas é algo que eu tenho escutado muito em todos os congressos, em todos os cursos que eu tenho participado, até os médicos têm começado a considerar essa situação. São 2 coisas fundamentais, a intuição materna e a intuição paterna. Sempre o pai e a mãe têm o que nós chamamos de intuição, o que nós chamamos de uma visão privilegiada daquela situação que pode levar a um diagnóstico. Então, papai, mamãe, que estão me ouvindo agora, nunca deixem de ignorar a sua intuição. Por mais que lhe digam que está tudo bem, que não há nada de errado, que não há com o que se preocupar, mais uma vez eu gostaria de colocar isso para vocês, que foi muito o que aconteceu com
o meu histórico também. Não ignorem a intuição de vocês. Aí a gente coloca um outro ponto. Essa intuição, ela vai levar a uma investigação, a uma necessidade de entender o que está acontecendo. Então, não tenham receio, não tenham medo de buscar ajuda. Busquem ajuda. E como pode ser iniciada essa investigação? Eu digo que o ambiente escolar, o ambiente de escola infantil, pré-escolar, maternal, é um ambiente mais propício para que a gente possa iniciar a investigação, para que a gente possa ter um parâmetro de comparação. A criança que convive com outras crianças, que não está apenas aos cuidados dos pais, dos avós, ela facilmente é detectável se ela tem alguma diferença no seu desenvolvimento. Então, essa investigação ela pode iniciar de forma conjunta entre escola e familiares. A gente vai falar aqui na apresentação de alguns sinais que podem ser detectados. Mais uma vez eu digo, isso não é uma regra. No caso, isso não aconteceu no meu caso. Não foram detectados os primeiros sinais quando era recém-nascido, 6 meses, 12 meses. Mas existem alguns fatores que a gente pode detectar desde o início. Então, assim, antes dos 12 meses, essa criança já começa a demonstrar alguns sinais, algumas dificuldades na interação, na manutenção de brincadeiras, no repertório restrito de interesses e algumas outras questões que a gente pontua aqui que podem auxiliar no diagnóstico. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, mas essas são as questões que mais são pontuadas a nível diagnóstico, num nível genérico, mas isso não como regra, tá? E aí vem a grande questão, que é o nosso grande pulo do gato aí. Havendo essa suspeita, havendo alguns desses pontos que estão em acordo ou desacordo com o desenvolvimento típico, havendo avaliação da escola, quem a gente deve procurar para que a gente então siga nesse possível diagnóstico? Quem a gente deve procurar? Muito se tem dito nesse sentido, não existe uma diretriz legal que diz o diagnóstico tem que ser feito por esse ou aquele profissional, mas eu, pela experiência e por tudo que está implícito na questão de laudo para a escola, de possível medicação e de todas as questões que têm que ser pontuadas, eu não tenho como indicar de outra forma. Quem tem que ser procurado para formalizar um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, de transtorno do desenvolvimento global, é o neuropsiquiatra, é o neuropediatra. Ou, na ausência dos dois, um psiquiatra. Mas esses dois profissionais têm a capacitação, têm toda a questão que é realmente da área médica, da área de saúde, para poder diagnosticar essa criança. 80% dos casos de autismo são comportamentais. Eles não têm nenhum comprometimento genético associado. Por isso é tão importante o papel, nesse caso, do psiquiatra, sem tirar a importância do neuropediatra, do neurologista, que pode encaminhar exames de imagem, que pode estar verificando questões ligadas à epilepsia, a outras comorbidades, a outros comprometimentos que também podem fazer parte do espectro do autismo. Então, tem a suspeita, começou a investigar, persiste aquela dúvida, procure o neuro, procure o psiquiatra. E como é que é feito esse diagnóstico, para vocês terem uma ideia do que vocês vão lidar nesse momento aí de investigação? A maior parte do diagnóstico de autismo, ele é feito com embasamento comportamental. Geralmente o psiquiatra, o neuro, eles fazem uma série de entrevistas com a família e com a criança para elencar elementos que levam a algumas questões peculiares do comportamento. Como essa criança age ali no consultório, na sala, o que os pais relatam dessa criança desde o nascimento, como foi a gestação dessa mãe, o que acontece com essa família, como interage essa criança nessa estrutura toda.
Então, o que engloba esse quadro clínico? Comumente a gente nota prejuízos na aquisição de linguagem de comunicação, prejuízos na interação social, prejuízos comportamentais, alguns comportamentos que são diferenciados e efetivamente alterações na linguagem e prejuízo na habilidade social, como a gente pode notar aqui na apresentação. Para que vocês entendam um pouquinho melhor, eu gostaria de falar para vocês o que significam cada um desses pontos, como é que a gente pode notar cada um desses pontos. O que seria o prejuízo no uso de comportamentos não verbais? Conforme eu falei anteriormente da questão dos pais estenderem os braços esperando um abraço de volta e de repente essa criança não interpretar da mesma maneira. Um exemplo que é bastante precoce é a interação da criança no momento da amamentação. Essa criança, ela tem contato visual com a mãe, ela tem noção espacial. Como é a comunicação visual e gestual dessa criança nesse momento? É um ponto que a gente pode notar e já detectar se há prejuízo nessa questão. O prejuízo na habilidade social. Como a gente detecta precocemente algum prejuízo nessa área? Essa criança ela não demonstra ou não consegue detectar empatia em situações sociais. Por exemplo, ela vê um amiguinho chorando. Uma criança neurotípica ela teria a reação de ou consolar, tentar entender aquele momento do amiguinho, ou chamar um adulto para que aquele adulto resolvesse um problema. Muitas vezes uma criança que está no espectro, ela não tem a mesma interpretação. Eu não digo que ela ignore o sentimento alheio, mas ela não tem a mesma interpretação de como agir. Então, assim, de forma geral, essa criança não consegue desenvolver interesses em relação a pessoas, objetos e situações cotidianas da mesma forma. Ela age muitas vezes de maneira diferenciada, que se os pais não estão atentos, isso pode passar despercebido. Então, por isso que é muito importante essa interação toda entre escola, entre família, entre outras crianças, para que a gente possa ter esses níveis de comparação. O que são as alterações na linguagem? Como a gente pode detectar alterações significativas? Existem casos desde autistas não verbais até autistas que têm uma redação, uma elocução tremenda, mas não conseguem manter uma conversa cotidiana. Um dos pontos que a gente observa muito é a ecolalia. A ecolalia, grosso modo, é repetição. Mas essa repetição, ela não é uma repetição como se fosse uma imitação, que muitas vezes as crianças começam a fazer no desenvolvimento da linguagem. Essa ecolalia, ela é sistêmica, ela é predominante e ela acontece como resposta a várias situações e no contexto que não é esperado. Por exemplo, Karina, você quer beber água? Karina responde, quero ir ao parque, quero ir ao parque, quero ir ao parque, quero ir ao parque, de maneira repetitiva e constante, como resposta a qualquer pergunta. É uma ecolalia, parece que é uma repetição sem sentido. É um dos aspectos que é observado na alteração de linguagem também. Conforme essa criança cresce, muitas vezes, quando ela é verbal, ela tem dificuldade de iniciar e manter diálogos. Então, assim, fazer uma pergunta por iniciativa própria, responder adequadamente com mais elementos. Por exemplo, você gostou de ir à França? A criança pode responder, sim, gostei. E essa criança pode responder, eu gosto da África. Então, realmente, assim, são alguns diálogos que ocorrem de maneira meio peculiar, né? Então, assim, desde o grau mais leve até o grau mais severo, sendo verbal, sendo não verbal, existem alterações na linguagem que podem ser detectadas e serem levadas a diagnóstico também. Outro ponto bastante crítico é a dificuldade na interação social. Num primeiro momento, eu achava que meu filho era tímido, que na verdade a preferência dele por adultos e por crianças maiores era por questões relativas à timidez, mas na verdade isso é um ponto bem característico também. A criança, quando está no espectro do autismo, ela tem bastante dificuldade na interação social.
em compartilhar os mesmos interesses. Por exemplo, uma brincadeira de roda. Para algumas crianças é difícil compartilhar daquele momento da forma esperada, geralmente ela se afasta. Em relação à empatia mesmo, né, que é um ponto bem determinante, a responder o estímulo em relação ao que o outro espera, é bastante significativo também. Em relação a situações onde tem muita exposição sensorial, de barulho, conversa, de risadas, que para outras crianças seria um momento super bacana, uma sessão de cinema, uma sessão de teatro. Para uma criança que está no espectro, aquilo é um momento de profunda tortura, porque ele não vai ter o dimensionamento daquela situação. Ele vai ter tantos incômodos, tantos estímulos entrando, que ele não vai ter interesse em estar interagindo socialmente naquele momento. É um ponto que a gente precisa observar também. Então, assim, alguns pontos que são determinantes na questão comportamental. Não são regra, não ocorrem todos, ou alguns, mas é bom que a gente pontue. A manipulação exagerada de objetos, muitas vezes fixação em determinados objetos, aquela criança que fica com uma cordinha, que fica com uma rodinha, que está o tempo todo com um objeto. O interesse restrito, aquela criança que tem fixação no dinossauro, no desenho, em qualquer objeto. Comportamentos estereotipados de pulo, giro, algumas situações que a gente pode observar também. Autoagressão ou agressividade aos outros, muitas vezes por ter a dificuldade de comunicação e outros pontos que também a gente pode avaliar. Outras questões que a gente pode pontuar também, uma vez mais, não é regra, mas pode ocorrer. Mudanças súbitas de humor, variando assim, no mesmo período de choro a riso incontrolável. Agressividade ou autoagressividade, momentos de euforia e em seguida momentos de letargia, no mesmo quadro, né? Essa criança, ela pode manifestar também uma hipersensibilidade sensorial. Uma das imagens clássicas que a gente vê em autismo é aquela criança tapando os ouvidos, é aquela criança que se incomoda com a movimentação excessiva, com luzes e tal. Então é sempre bom estar atento a esse aspecto. Para finalizar a apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês, para quem ainda não sabe, a minha experiência com o diagnóstico. No momento que meu filho ingressou na escola infantil, por volta dos 2 anos, no convívio com as crianças, com a classe toda, a diretora da escola, junto com a professora que o acompanhava, me chamou para uma reunião e reportou alguns pontos diferentes em relação ao desenvolvimento das crianças. Num primeiro momento, não vou mentir para vocês, eu fiquei bastante incomodada com aquilo, agi até de uma forma meio violenta com a diretora, chamei meu marido, meu pai, só que eu fui chamada à razão e fui buscar respostas nesse sentido. Então foi um ano de consulta aos 2 especialistas chaves que eu já falei para vocês, o neuro e o psiquiatra, e através da análise conjunta fechamos o laudo de autismo infantil, que foi embasado por todos os exames genéticos, todos os exames clínicos e as entrevistas, e a partir de então eu digo que eu não tive o luto, eu fui à luta e hoje eu tenho uma criança que interage muito melhor, que responde, uma criança que recebeu intervenção precoce e que está regularmente matriculado em escola, que tem todo o acesso, que tem toda a possibilidade de se tornar um adulto autônomo. Então é isso que eu espero que aconteça com vocês, é essa a razão pela qual estou fazendo esse congresso, é essa a razão dessa palestra. Então eu deixo meu abraço bem forte, eu me coloco à disposição, inclusive para perguntas depois da palestra, caso se façam necessárias. Um abraço enorme e não se esqueçam, autismo não é o fim, autismo é o começo. Um beijo para vocês.